O nosso trabalho consiste em estudarmos este livro, Transição Planetária. Você que está conosco, que está nos acompanhando, deve também procurar lê-lo. É uma obra fantástica. Ela foi psicografada. O espírito é Manuel Filomeno de Miranda. É do ano de 2010 e se refere à transição do nosso mundo da fase de provas e expiações, que nós já explicamos anteriormente, para a fase de regeneração. É interessante, todas as igrejas, todas, nunca vi uma pelo menos, não conheço, uma igreja que tenha tido nascimento no cristianismo, que não espere o paraíso, que não espere que um dia vai ser o mundo totalmente feliz. Então eu não conheço realmente, se existe eu desconheço. Mas eu até conversava com um amigo esses dias e ele me falava que um dia a terra será o paraíso novamente. Então os maus serão expulsos para os infernos e os bons vão acordar no paraíso. Olha que interessante essa alusão. Nós podemos pensar que há algo de verdade nesta crença bíblica de que a terra será um paraíso. E isso os espíritos apregoam também. A única diferença é que a terra vai chegar à condição de paraíso porque os seus filhos vão evoluir com o tempo, através das provas e muito especialmente por conta das dores. Os homens, as mulheres vão se transformando em criaturas melhores, vão aprendendo a amar. Se nós prestarmos atenção e lembrarmos de Jesus, o seu único mandamento é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus diz, e ao próximo como a si mesmo. Vejam que Jesus afirma textualmente que quem não ama o seu próximo não ama a Deus. Então nós estamos evoluindo devagar, mas estamos evoluindo. E este livro, neste capítulo 4, que é o que nós estamos tratando hoje, cujo título é Roteiros Terrestres, ele fala da montagem da equipe que virá para a Terra, que veio, na verdade, né? Porque ele se refere ao assunto do tsunami, que vitimou mais de 100 mil pessoas num único momento e depois outros continuaram sendo vítimas, claro, né? E nós sabemos que isso deve ter demorado muito tempo para que as vítimas fossem realmente aquela situação da vitimação, me perdoem a expressão, ou da vitimização decorrente daquele terrível flagelo. Ele demorou para acabar, com toda certeza foi demorado. Enquanto não passou, a dor continuou. Foi inicialmente, morreram por conta da pancada da água, morreram afogados, aí aconteceu de morrer porque as casas caíram por cima deles, depois nos dias seguintes as pessoas morreram de doença, depois morreu talvez até por falta de alimentos, de remédios, enfim, as dores prosseguiram. Então esse quarto capítulo vai contar, Manuel Filomeno de Miranda conta da organização da equipe, é muito bonito essa formação, e ele diz que o espírito Yvon, ele leva
para conhecer o espírito que será o líder. O nome desse líder é Charles White, um homem que teria nascido originalmente na Inglaterra, depois foi morar lá naquela região do tsunami, né? E durante muito tempo ele morou ali e aprendeu com o povo nativo que a sua filosofia não era realmente a única filosofia que podia deixar as pessoas satisfeitas com o seu conteúdo. Ele aprende, ele informa. Aprendeu ali que os espíritos se comunicavam com os pajés, com aquelas pessoas que eram os líderes religiosos daquelas tribos. Então aqueles homens ali que não tinham escola nenhuma, mas aprenderam com a vida a exercitar a sua atividade de xamãs, de pajés, de feiticeiros, como quisermos, teriam ensinado para ele que o espírito se comunica, que o espírito continua vivo, que mais tarde o espírito reencarna. E ele ficou tão doído, né, de ver a situação de flagelo dos nativos, que ele passa a ter uma vida de cuidados com aquelas pessoas. E por conta disso, agora ele está guiando uma equipe que vai trabalhar para cuidar, né, que ele guiou essa equipe. E essa equipe é composta, e eu achei muito interessante, por muitos espíritos de diversas origens religiosas, né? Os espíritos que tinham origem na igreja muçulmana, na igreja evangélica, nas suas mais diferentes variações, na igreja católica, espírita, enfim. Ele leva uma equipe que tem condição de atender aquela pessoa que desencarnou, não importa qual é a religião dele. Por quê? Porque nós podemos fazer uma vaga ideia, muito vaga mesmo, porque não é possível a gente conceber como que é um desencarne tão violento assim sem passar por ele. Mas imagina o transtorno, eu imagino quanto foi duro para o espírito desencarnar assim abruptamente, né, inesperadamente, e de repente se ver naquele modo, naquela situação, sem um acolhimento. Mas esses espíritos bondosos que ali estavam eram versados nas mais diferentes religiões. Então um sujeito era católico, por exemplo, havia lá um missionário católico que o acolheu. Ah, não, ele não era, ele era de uma outra igreja, estava lá também um outro missionário daquela mesma igreja, para conversarem na mesma linguagem, para pacificar aqueles espíritos que foram violentamente retirados das suas existências. Mas ele faz questão de observar, o Manuel Filomeno de Miranda, que não foi por acaso. O acaso não existe. Não foi por acaso nem para os espíritos residentes ali, ou seja, para aquelas pessoas que moravam naquelas regiões atingidas pelo tsunami, nem foi por acaso para os turistas que estavam lá, para as pessoas que viajaram para aquela região, pelas mais diversas razões. Não, houve um desencarne coletivo de um modo muito violento, porque foi um resgate, né? Nós aprendemos, a obra espírita é muito vasta, ninguém pode dizer que a domina completamente, mas nós podemos afirmar, por conta da obra de Kardec, que quando o espírito comete um erro qualquer numa das suas vidas precedentes e ele evolui, mas ele ainda guarda consigo aquele remorso por ter praticado aquela dor em alguém, para uma ou várias pessoas, ele evolui, mas ele guarda o remorso. Então o que ele pede? Pede para vir passar por um desencarne assim, abrupto, violento, para ele se sentir leve com ele mesmo. Ele pensa: paguei o meu débito, paguei a minha dívida. Então isso aconteceu com aqueles milhares, centenas de pessoas, né? Mais de 100 mil pessoas. Já tinha acontecido uma outra situação terrível também, onde morreu mais de 200 mil pessoas, né? Num outro acidente geológico, enfim. São situações que são muito doídas, mas em todas elas o acaso não está presente. É sempre
as pessoas antes da sua encarnação sabiam que passariam por esse violento trauma, e na maior parte das vezes realmente a pedido. Às vezes o espírito não tem condição de pedir isso ainda, mas ele precisa passar pelo resgate necessário, então o resgate acontece de qualquer modo, mas é sempre porque a pessoa que passa por aquele drama, por aquela dor, por aquele acidente, um momento nas suas existências presentes ou anteriores, a isso deu causa. Então, basicamente, esse capítulo 4, na minha ótica, fala disso, e eu gostaria que você que leu fizesse comentário falando o que você achou. Se você ficou com alguma dúvida, pergunte. Se você percebeu que eu estou enganado, por favor, me corrija, e nós vamos aprendendo juntos. Até amanhã. Não esqueça de ler o capítulo número 5. Que Deus te abençoe e nos abençoe a todos.